vai começar lendo a questão que eu escolhi sobre a segunda lei de Mendel para depois a gente resolver ela. Tá. Um homem albino com sangue tipo AB casou-se com uma mulher normal, também com sangue tipo AB. O casal ele pretende ter filhos. Então, qual a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino e com tipo sanguíneo AB, sabendo-se que a mãe é normal heterozigótica para o albinismo? Bom, a gente vai separar todas as características e faremos cruzamentos de cada uma delas. Primeiramente, o albinismo foi o início. Aqui eu peguei o genótipo dos dois indivíduos, o da mãe e o do pai, sobre o sexo da criança. O casal, como já diz a questão, queria uma criança do sexo masculino. Porém, a chance da criança ser menino ou menina é de 50%. E B, pois só e os dois também possuem o mesmo tipo sanguíneo, AB. Ou seja, a única coisa necessária aqui foi cruzar este com esses três tipos, essas três características. Então, esse foi o vídeo, o resultado que a gente obteve. Eu espero que tenha gostado. Tchau! Oi, estamos aqui com uma videoaula sobre segunda lei de Mendel. Esta videoaula tem mais o intuito de estar trazendo uma ajuda para a hora de colocar em prática exercícios sobre essa lei de Mendel. Então vamos lá. E cruzar eles, né? Então aqui a gente vai ter azão, azinho e azão. Opa! E nós temos aqui totalmente 3, né? Pés altos. E pé com pelos, que também é dominante, nós temos 3 também. Ou seja, nós teremos aqui 3 de 4. E a mesma coisa aqui. E seguindo o nosso macete, né, multiplicando os dois, nós vamos ter então 9 de 16. Matérias de pé alto com pelos, 48 pés altos sem pelos e 48 pés anãos com pelos. E 16 possibilidades de pé anão sem pelos. Ok? Meu nome é Eduarda. Agora eu vou fazer uma explicação do trabalho, que no caso é da segunda lei de Mendel. Azinho, Bzão, Bzinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Vai ficar 1/4, porque de 4 a gente só tem 1, né? Essas tabelinhas pequenininhas que eu fiz aqui é mais fácil de fazer, tá? Mas é a mesma coisa que essa. Só que aqui precisa fazer 2, né? Tá. Daí, agora a gente tem que fazer a regra do E. Que daí, no caso, é a multiplicação entre um e outro. A gente vai fazer a multiplicação reto, tá? Vai ficar 3 vezes 1, que é 3, e 4 vezes 4, que é 16. Tenham gostado. Não sou muito boas nas explicações, mas eu fiz o meu melhor. Também não sei fazer edição de vídeo, então fiz da forma mais prática para mim. Fazer e desenhar, tá? E explicar. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Beijo, prof! Então vamos para a explicação do exercício. Imagine que uma mulher de olhos escuros e visão normal casa-se com um homem de olhos claros e míope. Indique a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Se a mulher ela tem olhos escuros e visão normal e tem esse genótipo aqui, a gente já consegue identificar quem é o dominante e quem é o recessivo. Por quê? As letras que são usadas para representar o genótipo são sempre das características do recessivo. Então, se a gente tem um C aqui, obviamente é de claros, olhos claros, e um M de míope. Bom, meu nome é Gabriela e eu vim aqui fazer uma questão sobre a segunda lei de Mendel.
míope, que no caso ela vai ser azinho, azinho. Mais normal para fibrose cística, então ela vai ser Bzão alguma coisa. Casa-se. Como ela se casou com um homem normal para ambas as características, ele vai ser Azão alguma coisa e Bzão alguma coisa. E claro, a gente tem que descobrir o que é esse alguma coisa. No caso da parte da mulher, só pode doar alelos recessivos, e o pai tem alelos dominantes. Então, logo, a gente não sabe se o pai é homozigoto ou heterozigoto. A mãe, no caso, é homozigoto, porque só tem alelos iguais. Então, a gente pode pegar e logo de início a gente pode ver que o número 5, no caso, é um homem, ele vai ser heterozigoto. Pzão com Pzinho. Isso aqui é um Pzinho pequeno. Isso aqui vai ficar Pzinho, Pzinho, vai ficar Pzinho, Pzinho. Então a gente pode ver que entre as 4 possibilidades, só é possível que o alelo dominante esteja entre 3 delas. Então vai ficar 3/4. A probabilidade dele ter brachydactyly é de 3/4. Vamos lá. A questão que eu escolhi é a seguinte. Em determinada planta, flores vermelhas são condicionadas por um gene dominante e flores brancas por seu alelo recessivo. Fizemos os cruzamentos e procuramos qual das 16 possibilidades nos davam flores vermelhas que carregavam pelo menos um alelo dominante e folhas curtas, que eram os 2 alelos recessivos. Achamos 3 possibilidades de 16, multiplicamos as 3 possibilidades por 320, que era o número de descendentes, chegamos no 960, então dividimos pelo o 16, que eram as possibilidades, chegamos no 60. Gabarito, alternativa B, 60. E essa foi minha explicação sobre a segunda lei de Mendel, um pouco improvisada, mas eu acho que deu certo, né? Esse resultado que a questão pede, a gente vai ter que fazer um cruzamento entre os indivíduos heterozigotos, né? E eles vão ter que ter as seguintes características para que saia com o lobo da orelha preso e a capacidade de enrolar a língua. Então, o cruzamento deverá ser feito entre indivíduos heterozigotos, né? Então teria que ser necessariamente Pzão, Pzinho, Czão e Czinho. As 3 são referentes à capacidade de enrolar a língua, né? Que contém o Czão maiúsculo, que é a característica dominante, né, da capacidade de enrolar a língua. Então a gente vai ter, dentre essas 4 possibilidades, a gente tem 3 que são capazes de enrolar a língua. Então vou botar esse dado aqui. Capaz, né? A fibrose cística e a miopia são causadas por genes autossômicos recessivos. Já vou marcar aqui, miopia e fibrose císticas, eu vou chamar de Azinho, Azinho e Bzinho, Bzinho. A visão normal alguma coisa, porque a gente não sabe qual é a outra letra ainda, e sem fibrose cística, B alguma coisa. Uma mulher... E fazer a mesma coisa com B, que a gente pode fazer aqui, então, pegando o Azinho, Azinho da mãe e o Azão, Azinho do pai. A gente quer uma menina normal, a gente ficou com 2 de 4 possibilidades possíveis, 2 de 4 é o quê? 1/2. Vamos acrescentar um meio aqui do lado, a gente não pode esquecer de multiplicar essa possibilidade aqui com a de ser menina. Falta outra característica que ele também quer que seja normal, qual é? A de fibrose cística, ou seja, não quer que esteja uma filha com fibrose cística. Cruzando o Bzão com Bzinho da mãe e Bzão com Bzinho do pai. Para ser normal para essa característica, tem que ter pelo menos um gene dominante. Ou seja, aqui a gente vai ter 3 de 4 vai ser de filhos sem fibrose cística.
Acrescentando aqui 3 de 4 possibilidades sem fibrose cística, a gente vai somar 1 vezes 1 vezes 3, 3, 2 vezes 4, 4, 4 vezes 4, 16, 3, 16 avos. Mas para a gente pegar o resultado aqui para saber o quanto que vai dar tudo isso, a gente pode fazer o chuveirinho, né? O chuveirinho, que é uma forma que se tu quiser fazer, só que eu pesquisei e vi uma forma que ficava sendo mais fácil, né, para tu não perder tanto tempo. Se tu não quiser, tu pode fazer a forma, pode fazer o chuveirinho e vai dar o mesmo resultado, mas uma forma de fazer mais rápido sem perder muito tempo. Que é também uma forma que o professor Evelino a gente aprendeu também anos retrasados, que é o 2 na N. No caso aqui, ó. O Nzinho, no caso, vai ser o heterozigoto, o número de heterozigotos. A gente vai ver quantos heterozigotos possui. Então, 1, 2, 3. O desão não é porque é homozigoto. Então, basta colocar aqui, ó, na fórmula, 2. O 2, os 3 heterozigotos aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, igual a 8. Então, a resposta certa é a letra B, 8. Nessa questão em si, a gente pode simplesmente fazer o cruzamento entre o Bzão e o Bzinho, e o Bzão e o Bzinho, um do macho e outro da fêmea. E por que não fazer de todos os genes? Porque a questão está pedindo apenas o gene B. Sabendo disso, então a gente vai montar a questão, que vai ficar assim. E aí, galera, estou fazendo um pré-resumo sobre o conteúdo da genética na segunda lei de Mendel, ou também pode ser chamada de hibridismo. Por que de hibridismo? Porque estuda 2 ou mais características ao mesmo tempo, belezinha? Bom, agora, já que terá mais genótipos ou também mais características fenotípicas de uma só vez, automaticamente, né, haverá mais possibilidades. Então a mãe da Ana tem genótipos dominantes, o Azão, o Czão e o Fzinho, o Ifzinho, certo? O pai da Ana tem o oposto, sendo que ele tem a mesma característica do furo no queixo, o que é recessivo, certo? Sendo homozigóticos, ambos os dois são homozigóticos, né? Então, para fazer, como é que eu vou descobrir? Devemos procurar, né, encontrar os gametas. Como é que nós fizemos isso? O Azão vai encontrar com o Czão. Logo, o Czão vai encontrar com Fzinho. Certo? Mas, como são iguais, idênticos, como percebe-se aqui, são homozigóticos, né? Eu não preciso fazer novamente isso aqui. Entendeu? Porque são iguais, vai dar a mesma coisa. Então, a única coisa que eu vou fazer. E longo. Preto da mãe, longo do pai. Então, vamos montar aqui um jeito de a gente conseguir descobrir. Vamos pegar as características da mãe. A mãe, a cor do pelo dela é preta. Azão, azinho. E o comprimento é curto. Bzão, Bzinho. A gente tem que cruzar ela com as características do pai, que o pelo é marrom, que é azão, azinho, que nem a gente viu ali, e o comprimento dele é longo, que também é recessivo, Bzinho, Bzinho. Desse cruzamento, a gente quer que o filho tenha pelo preto e longo. No caso, ele vai precisar ser dominante e não importa o que vem aqui. Se tiver o azão na frente, ele vai ser dominante. Com o pelo longo do pai, que longo é recessivo. Bzão, Bzinho. A gente precisa chegar nesse cruzamento. Me chamo Anthony, sou da terceira série 2 e irei fazer a resolução do exercício referente à segunda lei de Mendel. Então vamos lá. Sabendo-se que as duas cobaias tinham mãe com cabelo liso e loiro. Aqui eu botei o genótipo novamente para que a gente possa entender esse cruzamento. O primeiro indivíduo tem um cabelo crespo, ou seja, ele tem que ter ao menos um Lzão, pois o Lzão é dominante. Ele também tem um cabelo preto e ele terá um Bzão, porque o Bzão também é dominante. O outro indivíduo também terá um Lzão, pois ele também tem um cabelo crespo e o Lzão é dominante, pois é o dominante. Para ele ter o cabelo loiro, ele tem que ter Bzinho, Bzinho.
pois é o recessivo. Agora vamos analisar qual a probabilidade. Aqui temos Elisão, mas não temos Bzinho, Bzinho. Aqui temos Elisão e Bzinho. Já vem uma. Aqui temos Elisão, Bzão. Não é. Elisão, Bzinho. Mais uma probabilidade. Elisão. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depois de todos os planos que eu tinha para gravar o vídeo terem dado errado, eu tô improvisando para gravar e com um band-aid na mão, porque eu me cortei com os equipamentos que eu escolhi para gravar o vídeo. E aquele ali foi o exercício que eu escolhi para Bzinho. Que também vai me dar Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho. 16. Agora o que? Ou como mostra na questão, 1 para 16. Letra D. É isso. E deste aqui. O Pzão poderia se encontrar tanto com o Azão quanto com o Azinho, e o Pzinho tanto com o Azão quanto com o Azinho. Aqui já o Pzinho são essas opções estão aqui, e essas opções, que seriam todas as 4 iguais, aqui, que é o que daria todas as 4. Tá, a questão diz o seguinte: os animais azinho são sempre albinos. Então a gente vai ter que achar os azinho aqui no quadro de Pinet, que estão nessa última fileira aqui, Pzinho, todos azinho.